Pessoal, e parece que o Davi deu um perdido em Chico Barney. Pois é, Chico Barney ia estrear uma, uma, um quadro no Splash, né, no UOL, de podcast VIP, né, que seria com pessoas famosas comentando aí o BBB 25 e tudo tal. E o grande convidado de estreia seria o Davi Brito. E o Davi Brito não apareceu para as gravações, não deu satisfações e deixou o Chico Barney no vácuo, irritado, porque ele seria o grande convidado de estreia. Gente, conhecendo o Davi, como a gente comentou a vida do Davi no reality de 2024, se o Davi viu algum comentário do Chico Barney negativo sobre a participação dele durante o BBB 24 e pode, com certeza ele não iria. Porque a gente sabe que o Davi tem um gênio bem forte em relação, ele tem um receio muito grande sobre jornalista. Principalmente aqueles que fizeram da vida dele isso mesmo. Daqueles que criticaram a vida dele, detonaram a vida, julgaram a vida dele, esse negócio de money e tudo tal. Se o Davi teve acesso a algumas informações em relação a isso, com certeza o Davi não participaria desse podcast. Por quê? Porque o Davi, ele é cismado, ele chama de fofoqueiro e tudo tal. Gente, eu vou falar de duas coisas que eu acho que o Davi ainda não se acostumou. Primeiro, o Davi não é mais uma pessoa comum, é uma pessoa famosa e essa ficha ainda não caiu. Por incrível que pareça, um ano após tudo isso, quase praticamente um ano após, ele ainda não a ficha dele não caiu em relação a isso. Não caiu. Ele continua agindo como se ele fosse uma pessoa anônima. Gente, quem é da mídia, as pessoas falam. E quando é sucesso, ainda falam ainda mais. Porque, vê, a pessoa que faz polêmicas negativas, ela fica vista por um pouco tempo, né? Por um espaço de tempo muito pouco. Mas uma pessoa que vira realmente uma celebridade, um nome engajado, como é o do Davi, ele vira alvo dos repórteres, ele vira alvo da mídia, tudo que ele faz é notificado e tudo tal. E se o Davi viu algumas coisas que nós sabemos que o Chico Barney falou sobre o Davi negativamente, o Davi repensou e achou que era melhor ele não ir. Mas assim, o Davi deveria ter dado uma resposta negativa ao Chico, dizer, Chico, olha, eu não quero ir para o teu podcast e tudo tal, mas ele deixou o Chico no vácuo. E isso deixou o jornalista bem pé da vida com ele, tá, pessoal? Davi, ele precisa saber que ele não é mais uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa que faz Uber, que ele não é mais. Ele é um cara famoso, ele é um cara engajado, ele é um cara que dá visibilidade. Tanto é que ele seria o primeiro VIP a ser entrevistado, inaugurar esse quadro dentro de entrevista do podcast, do Pod VIP, com famosos, para comentar o BBB 25. Ele seria o primeiro convidado. Porque a gente sabe que a Beatriz não vai, a gente sabe. Então, o que tem para hoje seria o quê? O Davi, que foi o campeão do Big Brother. Mas a gente sabe que ele foi muito, mas muito detonado por alguns repórteres, e isso chateou muito o Davi. Ele chama todo mundo de fofoqueiro, de não sei o quê. Davi precisa entender que quanto mais falam dele, menos ele cai no esquecimento. Quanto mais as pessoas falam do Davi, menos ele cai no esquecimento. Mas o Davi, na cabeça do Davi, não funciona dessa forma. São um bando de fofoqueiro, falam da minha vida. Gente, algum assessor pode até ter dito a eles, Davi, é bom para você, você não vai ser esquecido nem tão cedo. Tanto é, gente, você veja, o campeão aí do reality da Fazenda já está sendo esquecido. Ele já está um pouco esquecido. Já não participa de podcast, ele já não participa de entrevistas. Pouquíssimas vezes se vê falar do campeão da Fazenda 16, e o Davi passou o ano inteiro sendo chamado para entrevista. Então, o Davi precisa cair a ficha dele.